Bora entender tudo sobre autarquias? Esse tema que tem diversos tipos para a gente poder entender as especificidades e que cai, despenca na hora da sua prova, do seu concurso público. Bom, seja bem-vindo aqui. Eu sou Kelly. Já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho que você vai receber muitas dessas aulas de direito administrativo e outras matérias que são cobradas no seu concurso público. Bom, hoje, como eu já dei um pré-spoiler, trabalharemos aqui sobre autarquias, né? Então, a gente vai fazer um tudão, né? Um especialzão. Então, será uma aula um pouco mais longa, tá? Eu te convido aqui, claro, para deixar a chuva de likes, que é muito importante aqui para a gente poder continuar aí produzindo aqui vídeos, trazendo material aqui valioso, né? Nosso material aqui valioso para vocês de uma forma inclusiva e gratuita. Bom, vamos abrir o nosso esquema aqui, né? Tudo sobre autarquias. É um pouco extenso a nossa aula hoje, como eu disse, né? Não se assustem, porque vamos começar aqui com os conceitos, né? Vamos entender que estamos falando a princípio aqui de uma pessoa jurídica aqui, né? Do direito público, né? Estamos direito administrativo, então vamos falar muito sobre direito aqui público, né? Que vai ter uma capacidade aqui exclusiva administrativa. Tá? Vamos encontrar diversas definições aqui, é muito importante a gente entender isso, né? Que vamos ver, por exemplo, faz parte da administração aqui indireta, né? Não é aquela direta, aqui estamos falando da autarquia, como parte do grupo de administrações aqui indiretas. A gente vai ver que elas são criadas por lei, depende de lei, né? Legalidade, nosso princípio, né? E a gente vai ver que ela também pode ter a capacidade aqui de autoadministração, pode desempenhar aqui serviço público ou até mesmo descentralizado, tá? Então, a gente vai ver de uma forma bem geral que ela é uma extensão da administração direta, tá bom? Ela é extensão. Então, faz atividades típicas aqui do Estado, tá bom? Então, ela tem a personificação aqui de um serviço, né? Então, ele vai retirar da administração, inclusive direta, a capacidade de realizar esse serviço, tá? Então, a gente vai ver aqui que, inclusive, encontramos uma especialização de quem? Do nosso serviço específico, tá bom? Vamos ver que elas possuem uma autonomia aqui em relação ao seu poder central, tá bom? Agora, partimos agora especificamente para características. Eu vou repetir coisas que eu já disse agora só do conceito, mas é mais para fixar e entendermos de uma vez por todas, tá bom? Então, depende de criação de lei, tem uma personalidade aqui jurídica pública, então é capaz de autoadministração. Aqui, quando olhamos para sua especialização, né, tanto para fins ou como atividades, ela é aplicada, tá bom? Então, a gente vai ver que ela está sujeita aqui ao controle e principalmente a tutela, que vamos aprofundar na aula hoje. Não é submetida aqui a um controle hierárquico, né, da administração direta. A gente vai ver aqui que a gente fala-se de vinculação, ela é vinculada aqui à pessoa jurídica que a criou, tá bom? Então, a gente vai ver que são, inclusive, exemplos aqui de autarquias federais, o Instituto, por exemplo, Nacional de Seguro Social, né, o INSS, que está vinculado ao Ministério da Economia. Vamos encontrar também um outro exemplo aqui, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, né, a Anatel, que vai estar vinculada aqui ao Ministério das Comunicações, tá bom? Nada de novo aqui. Então, vamos ver que elas vão se relacionar com diversos administrados, tá bom? Como se fosse aqui a própria administração direta, né? Aqui que a gente está olhando a pública central, né? Elas vão gozar aqui de prerrogativas e também de restrições, desde que a gente está falando esse conceito aqui desde a nossa primeira aula, tá? Se você não assistiu a nossa primeira aula aqui de direito aqui administrativo, assista, que eu vou explicar o que são prerrogativas, sujeições aqui e restrições, tá bom? Vai ver que ela tem a personalidade jurídica aqui própria, tá? Então, ela vai desempenhar aqui serviços via competência aqui da lei, tá? Inclusive, aqui olhamos para o princípio da especialização para poder nos guiar o entendimento de como são formadas as autarquias, tá bom? Então, é um serviço público aqui que vamos chamar de personalizado, tá bom? Vamos ver que o titular, né, possui aqui tanto direito quanto diversas obrigações, tá? Diversos direitos e obrigações, tá? Ele é responsável aqui para prestar o serviço, tá bom? Então, a gente vai ver que ele vai ter
um misto também, né, de independência e controle, né? Então, a gente vai ver que ele vai se limitar na lei, né, e não vai ultrapassar, inclusive, esses limites que a lei vai instituir, tá bom? Muito importante. E quando olhamos para a criação e extinção, Kelly, como é que devemos entender? Tanto para criar como para extinguir, a gente vai precisar de uma lei aqui que seja específica, tá bom? Na esfera federal, a gente vai ver que temos até a aplicação aqui de iniciativas privadas, tá bom? Ou seja, o presidente da República vai lá e vai criar essa iniciativa, tá bom? Então, vai se aplicar também, né, por simetria, os estados, Distrito Federal e também para os municípios, tá bom? Tudo isso vai precisar de uma iniciativa de lei, tá? Eu tô falando que vai para o estado, Distrito Federal e município, precisa de uma lei, tá bom? Eles têm que serem criados, tá bom? Para os seus governantes aqui do estado, do Distrito Federal e também do município, tá bom? Você vê que a gente está citando aqui um conceito de autarquia vinculada e em relação principalmente aos poderes, tá? Legislativo e também o judiciário, tá? A gente vai olhar sempre para os chefes de poder aqui, criando essas vinculações, tá bom? Então, a partir de agora, falaremos sobre as atividades que são desenvolvidas pelas autarquias, né? Vemos que elas são típicas aqui da administração pública, tá? Então, elas vão ter, inclusive, deixa eu pegar aqui minha caneta, natureza social e também, principalmente, uma atividade mais administrativa aqui, tá bom? Então, a gente vai ver que ela vai, em alguns momentos, excluir alguns serviços e até atividades, né? Que vão pegar aqui mais um cunho econômico ou até mesmo mercantil, tá? Olhando para o sentido amplo aqui dessas atividades que são desenvolvidas, nós vamos ver que elas buscam um interesse muito social, tá? Olhando aqui principalmente para as prerrogativas públicas quando estamos focados para o exercício do poder da polícia aqui também, tá bom? Mas a gente vai ver que além do interesse social, pode ser também um desempenho, por exemplo, e até mesmo a fiscalização de obras, tá bom? Por exemplo, eu vou ter que encontrar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tá bom? ADNIT, tá bom? Agora, falar das atividades desenvolvidas é mencionarmos também sobre a tutela, né? Ou o controle, né? Controle aqui, a gente vai ver que é finalístico. Mas vamos por partes, né? Primeiro, que não estão subordinados a nenhum ente instituidor, tá bom? Há aqui uma vinculação administrativa. Com quem? Com aquele ministério. Lembra que eu dei um exemplo agora, né? Que eu falei, poxa, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, está subordinado a esse Ministério de Economia. Então, há uma vinculação com esse ministério, tá bom? A gente não fala de subordinação, nós estamos falando de níveis aqui hierárquicos, tá bom? Deixa eu ver aqui, o órgão aqui da administração direta, né, estamos falando direto agora, vai exercer aqui um controle mais finalístico, né, essa vinculação a gente vai chamar de controle finalístico, tá? Ou seja, vamos encontrar uma tutela administrativa aqui, ou até mesmo uma supervisão, tá bom? Ministerial, a gente pode chamar, tá? Por quê? Qual que é o objetivo desse controle finalístico aqui, né? Você vê que vai ocorrer de acordo com os limites que estão previstos aqui expressamente nas leis, tá bom? E com o objetivo aqui de verificar o enquadramento aqui da instituição, observar os programas aqui gerais do governo e principalmente aqui querer acompanhar para que garantimos aqui, então, atingir todas as finalidades que são, né, necessárias, né, desse órgão aqui, dessa autarquia, tá bom? Então, ela precisa aqui, sim, de uma tutela, de um controle finalístico, tá? Não é subordinação, a gente não está falando de subordinação nem de hierarquia, mas sim de uma vinculação. Guarda aí do seu lado esquerdo do peito, tá? Até para não confundir. Bom, agora falar de tutela é falar do nosso regime jurídico, né? Começando aqui pelo pessoal, tá? Eu vou falar agora, porque eles são muito aplicados, isso que eu vou falar agora, os servidores, tá? Da administração direta, para as autarquias e também para fundações. Então, diretos e indiretos, tá bom? Muito importante que isso vai. Vou falar um ciclo aqui, basicamente, de estudo, tá? Por quê? É uma linha do tempo, se eu pensar, tá bom? Que ela é basicamente a gente vai olhar para a União, para os estados, para o Distrito Federal e também para os municípios. Primeiro, lá no início, a gente vê logo no primeiro momento que é especificado aqui um regime jurídico único, tá? É o mesmo regime aqui aplicado para todo mundo, por isso que a gente chama de único, tá? Aí vem uma segunda possibilidade, a gente vai falar que pode ser um regime aqui estatutário, né? Porque ele apresenta umas garantias interessantes, né? Que inclusive vão prevalecer, né, durante um bom tempo, né? Então a gente acaba adotando
Mas aí, no terceiro momento, a gente vai ver que vai aparecer uma emenda constitucional, lá em 98, 1998, a emenda constitucional 19. Ela vai vir abolir aqui o regime jurídico único, aquele primeiro lá, ele é abolido aqui, tá bom? Porque a gente vai adotar aqui um regime que é jurídico múltiplo. Ou seja, o que é esse múltiplo? Eu posso usar o seletista, né, CLT, ou também o estatutário, tá bom? Isso vai acontecer. Para num outro momento, veja só que interessante, um outro momento, não tão longe assim, tá? Estamos falando de 2007. Vai acontecer uma ação cautelar aqui, que a gente chama de provisória, tá bom? Onde o STF vai aqui suspender e vai voltar ao regime jurídico único. Ele foi abolido? Foi, mas tá voltando? Tá, o STF vai ter esse poder, né, na nossa vida, né? Bendito STF. Então, ele vai abolir e vai voltar o regime aqui jurídico único, tá? Então, vai parar. Bom, não vai nem abolir, vai só suspender, tá bom? Eu usei o termo aqui errado, desculpa. Então, a gente vai ver que ainda os anos passam, né? Aqui nosso direito, ele não é parado, né? Ele não fica lá eternamente, como estamos observando, né? Nessa linha do tempo. Chega 2024. Nossa, que é ano passado? Pois é, em relação a esse vídeo, estamos gravando ele em 2025, né? Setembro de 2025, talvez você veja no futuro, né? E talvez eu não seja mais o ano passado, né? Eu preciso explicar isso porque estamos vendo um vídeo que vai ser usado a longo prazo, né? Mas olhando aqui, em 2024, a gente vai ver que tem um caráter aqui, chega-se num lugar mais definitivo, do que pode usar tanto o seletista como o estatutário, esse regime aqui que a gente chama de múltiplo, tá? Que inclusive ele é guiado aqui com o nosso artigo 39, tá? Então, esse artigo 39 aqui fala desse regime múltiplo, a gente chama de uma lei específica, tá? Ele é uma lei específica aqui, tá bom? Hoje, não existe mais obrigatoriedade do que? Do regime jurídico único, e a gente vai usar o múltiplo, tá bom? Mas vamos perceber que por anos, né, foi se usado o estatutário, né, somente. Então, alguns concursos, algumas bancas podem usar esse termo assim como certo também. Mas pense, por anos, né, porque hoje, não existe mais obrigatório do regime aqui jurídico único. Vemos o múltiplo, né? Tanto seletista quanto estatutário, tá bom? Isso olhando para os servidores, né? Expliquei isso logo de cara, mas é bom aqui enfatizar. E já façam suas anotações aí, tá, meu povo? Eu vou contando aqui, vocês vão anotando. Se possível, até dar uma pausa para vocês poderem anotar. Muito importante fazerem registros, tá bom? Muito importante fazer registros. Bom, porque a gente vai olhar para os nossos agentes, né? A gente está falando dos servidores, vamos olhar especificamente para esses agentes públicos aqui, que eles vão se sujeitar aqui regras, que são o quê? Vai precisar concurso público, tá? Não é porque tem o seletista lá e o estatutário que não precisa mais de concurso público, não, tá? Precisa, é obrigatório, precisa, exige aqui concurso público. É proibida aqui a acumulação. A gente vai ver que há a presença aqui de um teto remuneratório, inclusive. Vamos encontrar atos aqui que vão estar submetidos tanto aos remédios constitucionais, né, ao controle da improbidade também administrativa, vai aparecer aqui como uma possibilidade de ser, né, inclusive colocado aqui mediante o ato do servidor, né? Os funcionários públicos aqui, eles têm sofrem fins penais, tá bom? E os servidores públicos estatutários e concursados vão, inclusive, ter o direito aqui da estabilidade, né? E vão, inclusive, as regras aqui do regime especial da aposentadoria, tá? Então, tem isso. Bom, muito importante a gente ver, né? Porque essa elitista, né? O regime aqui, possibilidade que ele não vai ter as suas garantias, né? Com a aposentadoria, tá bom? Bom, e para falar da nomeação, Kelly, nomeação ou exoneração, né, desses dirigentes, né, que estão lá nas autarquias. Então, encontraremos aqui uma forma de investidura, tá? Ou seja, temos uma lei que vai criar a entidade, tá bom? Então, eu tenho lá o nome indicado, inclusive, que é pelo chefe do nosso Poder Executivo. Tá? Então, vamos encontrar, inclusive, aqui uma aprovação do Poder Legislativo também. Por exemplo, o presidente, né, e os diretores do Banco Central, né, eles têm uma aprovação necessária aqui também do Senado Federal, tá bom? O Senado, vamos aprofundar um pouco sobre o Senado, né? Ele aprova, tá, e a escolha, tá, dos titulares, né, de outros cargos, principalmente. Isso é a lei que determina.
Tá? Então, por exemplo, os diretores das agências reguladoras, né? Isso é a legislação que vai determinar que seja competência da aprovação e da escolha aqui do Senado, tá? Não é aleatório. A lei fala que é o Senado que vai aprovar, tá bom? Não é aleatório. Bom, o STF vem e nos vai falar um pouco mais sobre a legislação aqui estadual. Tá? Então, não se submete aqui à aprovação prévia da Assembleia Legislativa, tá? Nós vamos encontrar a nomeação aqui dos dirigentes, tanto de autarquias como das fundações, né? Vamos ver que os presidentes, né, principalmente de empresas aqui, economia mistas, né, e assemelhados também entram aqui, tá? O STF ainda, inclusive, aqui nos falar que somente vai condicionar escolhas aqui dos diretores e das autarquias, tá bom? Então, vamos ver casos aqui das agências reguladoras aqui aparecendo também, tá? O STF vai vedar aqui, importante, veda é a mesma coisa que proibir, tá bom? Importante eu falar agora que eu estou falando de vedação. Vedação é a mesma coisa que proibir, tá? Proibir o quê, Kelly? A exigência aqui de uma autorização legislativa, tá bom? Ou seja, quando eu falo de exoneração, tá? De dirigentes aqui da administração indireta, eu estou olhando que o chefe aqui do Poder Executivo vai ter essa função, tá bom? Mas não é possível exoneração aqui efetiva direto do Poder Legislativo, tá bom? Então, os princípios aqui de separação dos poderes eu vou levar em consideração, porque não é possível exonerar dirigentes autárquicos, tá bom? A gente vai ver isso muito agora para frente, vocês vão entender mais a fundo essa regrinha aqui, essas questões que o STF já está trazendo para a gente logo de cara, tá? Que eu estou já falando sobre isso agora, tá? Então, eu vou ver que a escolha e principalmente a nomeação dos dirigentes, das autarquias e principalmente das fundações vai ser do chefe do nosso poder aqui executivo, tá bom? Excepcionalmente aqui falando, vamos dizer que a escolha do dirigente, né, pode ser do poder legislativo também, né, por meio de uma sabatina. Por exemplo, o Banco do Brasil, né, como eu vou encontrar que o Banco do Brasil aqui vai ser uma agência reguladora, tá bom? Bom, do âmbito aqui estadual, a gente vai ver que a legislação não vai condicionar aqui a escolha de dirigentes, tá bom? Exceto no caso de agências reguladoras que vamos estudar mais ainda aprofundadamente hoje, tá bom? Eu não vou ter nenhum caso, tá, de exoneração que depende aqui de uma aprovação do legislativo, tá? Nem diretamente falando, tá bom? Partimos agora para o nosso patrimônio. Que patrimônio, Kelly? A gente vai ver que, de acordo com o novo Código Civil, os públicos, né, os bens públicos aqui, eles são públicos, tá? Porque são bens de domínio nacional. Então, a gente vai ver que existem pessoas jurídicas aqui do direito interno, aqui, público interno, que vão ver e submeter a outros também, né? Esses outros que são particulares, tá? Então, a gente vai ver que vai independer aqui da pessoa, tá bom? Então, a gente vai ver que são todos públicos aqui. Então, o patrimônio, que quando a gente olha para esses bens de autarquia, eles são bem públicos e têm os mesmos atributos, inclusive, tá? Então, a gente vai observar a questão das características aqui, né, de empenhorabilidade, ou seja, não pode ser objeto, né, de empenhorabilidade, ou seja, submete a regime aqui de precatórios, inclusive, não dá para sair vendendo qualquer coisa, né, se livrando dos nossos bens, né, não pode fazer isso, não. Já vê que a imprescritibilidade também acontece aqui, ou seja, não adquire via uso capião. Já vê que a alienação aqui de bens públicos, tá? Que vai, inclusive, estar submetida aqui às restrições, tá? Inclusive, regras aqui que eu vou falar que são bem específicas, tá bom? Então, a gente vai ver que o patrimônio aqui inicial, a gente olha porque ele é oriundo, né, de transferência dos entes que criou, né? Então, pertence a essa nova entidade, né? A autarquia pega, né, de onde veio a transferência, né? E no caso da extinção, os bens voltam, né? Eles são reincorporados aqui ao patrimônio da pessoa política, tá bom? Não pode ser aí penhorado, tá bom? Vamos dizer que vamos seguir algumas prerrogativas, tá? As prerrogativas aqui das autarquias, eles têm uma natureza aqui que eu vou observar a atividade, tá? Ou seja, as prerrogativas mesmo de direitos públicos. Prerrogativas, vamos dar um spoiler aqui, mas te convido a assistir a primeira aula, né? São os benefícios, né? São as possibilidades que o direito aqui público tem, né? A gente está olhando aqui, principalmente, primeiro, né, que é a imunidade tributária recíproca. Falei isso na aula de direito tributário.
vai ver a aula de direito tributário que eu falo de imunidades, tá? Tributárias. No caso aqui, são aplicados para o imposto, tá? Aquele imposto de patrimônio, bens e serviços, tá? Eles são protegidos, porque temos aqui uma finalidade aqui voltada para finalidades essenciais da nossa entidade, tá bom? Então, até a renda, se for uma atividade estranha, se o recurso for aplicado aqui para a finalidade essencial de quem está alugando, né, esse espaço, né, e esteja gerando atividade estranha, ela vai continuar sendo aqui imunidade, tá? Porque está direcionada para a finalidade essencial da autarquia, né, que pode ser somente alugar, né? Bom, exemplo, uma autarquia federal, né, vai e aluga um imóvel, por exemplo, ele vai e emprega a renda, tá bom? Não vai ser cobrado aqui o IPTU, porque estamos usando aqui para finalidades essenciais, tá bom? Observe sempre o texto, né, da questão, principalmente que vai trazer possibilidades, né? A gente tem que aprender a interpretar o direito, tá bom? Porque eles vão nos trazer sempre questões aqui e a gente tem que saber essa teoria aqui que cai muito, tá bom? Bom, sobre empenhorabilidade, né, que eu já tinha comentado, né, bens e rendas, né, aqui quando a gente olha que os débitos quitados são via sistema precatórios, né, não posso fazer empenhorabilidade. A imprescritibilidade também, que não adquire-se aqui via uso capião, né, espero que vocês tenham guardado essa informação. Vamos ver que ela está submetida aqui à prescrição quinquenal, né, o que é isso, Kelly? Quinquenal, guarda, quinquenal, viu essa palavra? Refere-se a 5 anos. Ou seja, tanto as dívidas quanto os direitos a terceiros, né, eles se prescrevem em até 5 anos, tá bom? E créditos, né, vamos ver que estamos sujeitos aqui, créditos sujeitos à execução fiscal, né, ou seja, é possível inscrever créditos, tá, na dívida ativa. Muito importante saber disso, tá? E a gente vai ver que se cobra aqui uma execução fiscal, tá bom? Há situações processuais também bem específicas, ou seja, o prazo ele vira o dobro, né, das manifestações processuais, né? O duplo aqui grau da jurisdição obrigatória. O que é isso, né? Fala isso, o duplo grau de jurisdição obrigatória. O juiz vai lá e determina uma remessa aqui de autos ao tribunal, foi para lá. Mesmo não ocorrido um recurso aqui voluntário pela apelação, o juiz não vai fazer o quê? Mediante ao presidente do tribunal, avocar os autos, tá? Que é igual a falar que são recursos aqui de ofício, que inclusive são aplicados nas decisões aqui proferidas, tá? Vamos encontrar aqui outros privilégios também. Prerrogativas são privilégios, tá? Só para vocês poderem saber, tá? A isenção aqui de custas judiciais também é um privilégio, tá? Vamos ver que existe uma exceção, tá? Que é com a obrigação do reembolso de despesas judiciais, principalmente de partes que foram vencedoras, tá bom? E vamos ver também outro privilégio, que é a dispensa que apresentar instrumentos de mandato. Quando? E por quem, né? Pelos procuradores, né? Do quadro de pessoal para a prática aqui dos atos processuais, tá bom? Vamos encontrar, inclusive, uma súmula aqui, 664 do STF, que vai falar o quê? Que não existe apresentar instrumento aqui de mandato para representá-lo, tá bom? Olharmos aqui para a questão do dispensa aqui, apresentar instrumento, né, de mandato. É a súmula que vai nos falar sobre essa dispensa, tá bom? Bom, agora deixa eu descer aqui um pouquinho para podermos enxergar, né, porque... Agora, mais segunda parte. Quero ver a chuva aqui de likes, hein, meu povo? Quero ver a chuva aqui de likes de vocês aqui na aula, tá bom? Vamos começar agora a falar sobre a responsabilidade civil do Estado. Bom, o Estado é o quê? Deve reparar aqui danos causados pelos agentes públicos aos terceiros, ou seja, sou lá, uma servidora da autarquia. Estou na minha atividade aqui funcional. De repente, estou dirigindo, vou e causo um acidente de trânsito. Bati em outro carro. E essa batida danificou o carro desse terceiro aí, né? Então, a gente vê que o Estado, ele indeniza que o proprietário do veículo danificado, tá? É isso que a gente chama de responsabilidade civil do Estado. Ele vai responder, né, pela minha atitude, né, que estou em atividade funcional. Agora, se eu estivesse, por exemplo, no final de semana, eu estou trabalhando, estou com a minha família, né, não estou em atividade, não estou em trabalho, não tem nada a ver aqui, tá? Pegadinha, tá? Eu sou funcionária pública, não estou trabalhando, bato no carro. Não vai ser o Estado que vai pagar essas danificações, tá? Que ocorreram no carro, tá?
Então, quando falamos de responsabilidade civil objetiva, aqui a gente vai ver que depende aqui do caso de dolo ou até mesmo de culpa, tá? Vai se aplicar aqui a teoria do risco administrativo, tá? Que é o que se assume aqui responsabilidade, tá? A gente sempre tem um risco, tá bom? Então, vamos ver que um juiz aqui competente vai falar o quê? Que são julgados, né, pela Justiça Federal, as causas aqui de autarquia que são federais, né, interesses e condições, né? A gente vai ver que vão entrar autoras, né, réis, aqui assistentes e principalmente os oponentes, tá bom? No caso de mandado de segurança, a gente vai olhar que conta aqui atos coatores, os agentes autárquicos federais, né, a gente vai ver que são processados pela Justiça Federal, tá? E quando não for nenhum desses casos, Kelly, ou seja, sem inclusive agência reguladora, bom, apenas um caso se tiver, né, usuários e concessionárias, a gente vai ver que a competência aqui fica da Justiça Estadual, né, via, inclusive, a súmula 27 vai nos falar sobre esse cuidado que a gente tem que seguir, tá bom? As autarquias, a gente entendeu que elas podem ser tanto estaduais quanto municipais, tá? Em ambos os casos, não há regra aqui específica, tá? É Justiça estadual que vai conduzir, tá bom? Inclusive aqui em mandados de segurança contra os atos de autoridades, tá bom? Muito importante a gente entender isso. Há ações de regulação aqui de trabalho, tá? Então a gente vai ver que é a competência aqui de regime de pessoal, tá? Quando olhamos para o âmbito federal, o vínculo aqui é estatutário. Então as autarquias aqui vão observar aqui o processo de julgamento aqui da Justiça Federal. No caso de estados e municípios, vamos ver que vai ser por meio da justiça aqui estadual. E quando é regime seletista, vai se resolver diretamente na Justiça do Trabalho, tá? Por isso que vamos ver aqui ações de relação ao trabalho, tá bom? Vamos entender o que são os nossos atos, né? E depois contratos. Começamos primeiro com atos, tá bom? Atos aqui eu estou chamando de certos atributos, tá, da administração em relação à sua posição que é superior, tá, hierárquica. Ou seja, eu vou ter a presunção aqui de veracidade, legitimidade, imperatividade e autoexecutariedade, tá bom? Eles vão entrar. A outra possibilidade é em relação ao direito privado, ou seja, tudo é nas mesmas condições, tá? Então, vamos encontrar aqui uma igualdade, tanto da administração pública quanto dos administrados, tá bom? Já os contratos é muito semelhante, né? Veja só, eles podem ser contratos administrativos, onde nós vamos ter aqui cláusulas exorbitantes, né? Falei isso numa das primeiras aulas aqui de direito administrativo, né? Quando tratamos principalmente das prerrogativas, né? Estamos aqui falando de uma superioridade, parecido com os atos, né, de certos atributos, né, porque estamos falando de administração, sempre tem uma posição aqui de superior, né, de verticalidade. Então, a gente vai ver que quando a gente olha para o direito privado, né, que é a possibilidade, segunda possibilidade de contrato, ele vai nos trazer aqui condições, principalmente de igualdade, tá bom? Tô olhando aqui a chuva de likes que vocês estão deixando aqui no vídeo, hein? Quero ver a chuva aqui de likes que vocês estão deixando aqui nos vídeos, hein? Vamos olhar aqui para as autarquias, tá? Então, entendemos que elas são entidade aqui de direito público, tá? Tem atividades típicas aqui de Estado, tá? Formaliza aqui tanto os atos administrativos quanto os contratos administrativos, tá? Olhamos para os atos, né, com requisitos aqui de validade, tá? Então, vamos ver em atributos aqui, como eu disse, presunção, legitimidade, imperatividade, autoexecutividade. E quando formalizamos também os contratos, vemos que mesmo com o regime jurídico do direito público, tá? Existem hipóteses, sim, tá? Que vamos encontrar a realização de atos e contratos dentro do direito privado, tá? Por exemplo, do contrato que eu faço de compra e venda com a administração, tá bom? Os contratos seguem aqui o princípio da licitação, né? Nossa Lei 14.133 de 2021, tá? Exceto os ressalvos que são previstos na nossa Lei de licitação, tá bom? Bom, os conselhos de fiscalização de profissão. Muita atenção aqui, porque esse tema é bastante interessante a gente buscar entender, tá? Porque a gente vai ver que ele pega em outras áreas de direito tributário também, que eu inclusive já falei na nossa aula essa semana, tá? Aula 5. Todos os conselhos, tanto os federais e estaduais, né, os conselhos que são aqui responsáveis pela profissão, seja o CFM, CRM, né, CONFEA, CFN, CRN, né, aqui de medicina, de nutrição, né, a gente vai ver que são autarquias federais, tá bom? Então, são corporativas até mesmo
ou profissionais, tá bom? Vamos ver que existe uma exceção aqui, que ela é aplicada para a OAB, né, dos advogados do Brasil, né? Então, vamos entender como é que funciona aqui os conselhos, né? Eles são criados por lei, tá? Então, a gente vai ver que faz parte do direito público, né? Então, eles têm uma autonomia aqui administrativa, até mesmo falar financeira, tá? Eles exercem aqui a atividade de fiscalização, tá? Então, é o exercício aqui profissional que está sendo levado em consideração. Então, deve prestar contas, né? Para quem? Para o nosso Tribunal de Contas da União. Aí a gente vai falar o quê, né? A gente vai olhar para quem, né? Devem se fazer, né, concurso público e principalmente licitação. Aí vem o nosso STF e fala, os conselhos profissionais, né, as autarquias, né, entra no autarquia sui generis, né? Ou seja, tem um regime especial, tá? Que pode ser um regime tanto híbrido como regime especial, tá? E a gente vai ver que vai se misturar regras, tá? Muitas vezes do direito público com o direito privado, tá bom? Então, principalmente, vamos poder encontrar contratações aqui mediante concurso ou via CLT mesmo, não precisa ter concurso público, tá? Logo, a gente vai ver que são empregados públicos, né? Inclusive, sem estabilidade também, tá bom? Quando a gente para olhar. E os pagamentos, né? O pronunciamento judicial aqui, muito importante, porque a gente olha para a OAB, né? Também, mais para frente. Os pagamentos aqui, a gente vai ver que segue aqui o pronunciamento mais judicial, tá? Então, não se submete aqui regime de precatórios, tá bom? Esses órgãos aqui que a gente está olhando, né? Então, a gente vai ver inclusive, como o Estado paga as suas dívidas de decisões judiciais, tá? Por isso que eu estou chamando de regime precatório. São o formato do Estado pagar as suas dívidas, tá bom? Por exemplo, eu vou lá e processo o Estado. Eu quero processar. Aí eu ganho. Então, eu tenho pagamento, será via precatório, tá? Diferente das entidades privadas, tá? Que a gente pode até penhorar bens, tá bom? Por isso que a gente fala logo de cara que não penhora os bens, tá? Da administração, tá bom? E o caso da OAB? Por que ela não se enquadra, né, aqui? Porque a gente vai ver que não integra aqui a administração pública, tá bom? A gente vai ver que o serviço aqui público, ele é independente, então não faz concursos, tá? Nem mesmo licitações, tá? Não deve, inclusive, prestar contas aqui para o TCU, tá? Tribunal de Contas da União, tá bom? A gente vai ver que aquela anuidade que se paga pela OAB não possui aqui uma natureza tributária. Essa é a informação principal, tá? Porque o papel constitucional, ele não submete aqui ao controle estatal, tá bom? Agora veremos as autarquias aqui sob regime especial. Bom, esse vai dar um pano para Amanda. Senta com paciência e já faça suas anotações. Pausa, se tiver dúvida, volta para ver o que eu estou explicando, tá bom? Ele é regido por um regime aqui com disciplina bem específica, tá? Então, a gente vai ver que eles têm prerrogativas tanto especiais como, principalmente, aqui diferenciadas, tá bom? Então, vamos encontrar leis instituidoras aqui, tá? Com características, inclusive, próprias, tá bom? Vamos ver que para otorgar, né, tem mais uma autonomia, né, do ente que foi instituidor, né, mais autônomo, tá? Por exemplo, aqui, no caso, são as agências reguladoras, tá bom? Então, não são todas, tá, as agências reguladoras que a gente vai ver que se aplica, mas vamos encontrar, por exemplo, além das agências, casos de universidades, consórcios públicos e até mesmo conselho aqui de fiscalização de uma atividade profissional também, tá bom? Então, além das agências reguladoras, podem entrar no regime especial esses outros exemplos, tá? Exemplo de agência aqui reguladora é a Anatel, né? Com a Lei 9.472 de 97. O que ela vai nos falar, inclusive? Atenção! Ela vai nos passar que existe uma independência administrativa, tá? Vamos encontrar uma ausência aqui de subordinação hierárquica. Aí você fala, nossa, isso também acontece com as autarquias normais, né? Sim, acontece. Mandato fixo, né, possui, né? E tem a estabilidade aqui dos dirigentes, né? E possui uma autonomia aqui financeira. Bom, vamos encontrar também as agências aqui executivas, tá? Que vão cumprir uns requisitos que a gente vai falar mais para frente, tá? E são, inclusive, consideradas mais normais, tá bom? Agora sim, falaremos sobre as agências reguladoras, né? Vamos pensar primeiro aqui na origem, tá? Já vê que o primeiro momento que a gente começa a entender é o Interstate, tá? Commerce Commission, lá nos Estados Unidos da América, em 1887, faz um tempinho, tá? Então, ele vai regular aqui serviços interestaduais, tá? Principalmente de transportes ferroviários, tá bom? No Brasil, a gente já vê um início ali no século XX, tá? Regular produções e principalmente comércio, tá bom?
Então, a gente vai ver que o modelo atual, ele vem da reforma gerencial, lá de 1995, tá? Que foi, inclusive, previsto na Constituição Federal de 88, bom? Deixa eu ver serviços, por exemplo, de telecomunicações, né, que vai ser regido pela Anatel, e o petróleo também, né, com a ANP. Existem outras criadas, tá bom? Então a gente vai ver que o legislador aqui, inclusive, ele vai ser mais, buscar uma lei mais infraconstitucional, tá? O primeiro que foi criado, pasme, sabia? Energia elétrica foi, tá? Ele objetiva aqui mais regular e principalmente fiscalizar, tá? Esses são os papéis das agências reguladoras, né? Fica até fácil você lembrar, né? A agência reguladora fiscaliza e regula, né? Então vamos ver conceitos aqui e principalmente as atividades que são desenvolvidas, né? Então o Estado, ele diminui a atuação, né, direta na economia no primeiro momento, né? Então ele começa a privatizar. Só que aí privatizar, ele percebe que desenvolve um desequilíbrio, né, principalmente na própria economia. Aí ele faz o quê? Vai criar entidades administrativas. Essas entidades aqui que eu tô falando são a própria agências, tá bom? Elas vão ter uma capacidade mais técnica e principalmente uma certa autonomia, né? Aquela respiração que o nosso Estado precisa, tá? Então, vai regular aqui as atividades econômicas, tá bom? Então, a gente vai ver que é um estudo aqui de regulação, tá? Regula aqui atividades econômicas, tá? Possui ou não possui natureza aqui de serviço público, tá? Já vai ver que é característica, né? A concessão, permissão, autorização, são palavras aqui que vão aparecer em relação às agências reguladoras, né? São características, né? Pode desempenhar duplas funções, né? Primeira função, né? Poderes aqui de encargos, ou seja, um poder aqui mais concedente aqui nos contratos, seja de licitação, contratar, fiscalizar, punir, entre muitas outras oportunidades, tá bom? A segunda aí, função é de regulação mesmo propriamente, né? Dita, ou seja, no sentido mais amplo eu tô olhando aqui, ou seja, vou olhar as regras de conduta, de fiscalização, até mesmo para reprimir, tá bom? Punir também vai entrar aqui, tá? Como matéria mais, tudo isso matéria mais específica, tá bom? Aí eu olho para a administração federal. A gente vê que lá vão encontrar agências com poder de polícia, tá? Sem concessão aqui do serviço público. Então a gente vai ver que elas vão, inclusive, atingir outras áreas de atividade privada. Por exemplo, é o caso da Anvisa, da ANS e da ANA também. Bom, ele vai fazer o quê? Fiscalizar, reprimir, aplicar sanção e até mesmo fazer limitações administrativas, tá? Outras antigas, por exemplo, a gente vai encontrar o Banco Central do Brasil ou até mesmo a CVM como exemplo, tá bom? Não são consideradas agências reguladoras no sentido aqui estrito, vamos ver, tá bom? Conceito aqui de estrito da agência reguladora, a gente vai encontrar que é um regime aqui especial de autarquias, tá? Muito mais autonomia, né, do ente instituidor, ou seja, lembra, os ministérios podem ser. Tem um mandato fixo aqui dos membros, tá? Então, a gente vai encontrar uma lei geral aqui das agências reguladoras. Vamos encontrar até mesmo aprovação ou exoneração, que não vai ser flexível, tá? Então, a gente vai ver, inclusive, mais autonomia aqui do presidente da República também, tá bom? As autarquias comuns, por outro lado, para a gente fazer um pequeno comparativo, né, para se a gente falar só de autarquias hoje, né, vamos lembrar o que são as comuns, né, que a gente entrou especial, então vamos voltar para comum, né, elas são exoneradas via ad nutum, tá, então o chefe do Poder Executivo vai exonerar aqui a qualquer momento, tá bom? Então tem uma autonomia que somente ao ente que instituiu, ou seja, o ministério, tá? Pode ser demitido, aí, exonerado a qualquer momento pelo Poder Executivo, tá bom? Já as agências reguladoras, elas têm uma competência aqui mais regulatória, o que faz que elas serem, né, olhado no sentido mais estrito, membros aqui com um mandato fixo, um pouco mais de estabilidade, né, grosso modo, tem uma competência aqui mais regulatória, inclusive de um setor específico, né, vai ter uma designação formal aqui, principalmente se a lei for designar, tá bom? E deixa eu ver uma observação, vão existir 11 agências reguladoras, tá, no governo federal, inclusive fica aí minha dica para você pesquisar, dá um Google aí, vai pesquisar quem são essas 11 agências aqui reguladoras do governo federal, tá bom? Vamos estudar um caso mais específico, que é bem específico, o Banco Central do Brasil, né? A gente já vê que ele é semelhante aqui a uma agência reguladora, tá? Porque ele tem função tanto de regularizar, como regulação, né, quanto de fiscalização, tá? E ele é, inclusive, por um colegiado.
Bom, mas ele não é uma agência reguladora, tá? Quem fala isso, inclusive, é a legislação, que vai sempre falar. A lei vai denominar quem vai ser uma agência reguladora, vai mostrar as funções da agência reguladora e principalmente as características da agência reguladora. Sim, fácil assim, tá? Olhamos para as características e principalmente as autonomias dessas agências reguladoras aqui, que elas não são subordinadas a um outro órgão. Estou falando isso bastante, né? A gente fala bastante de autonomia, mas é bom falar, né? Repetir. Não representa aqui uma nova entidade aqui administrativa. Não, Kelly, não. A gente fala que tem uma forma aqui especial só, tá? Então, a gente vai lembrar que existem 4 tipos de entidades administrativas, tá? Lembra? São as autarquias, as fundações, né, essas duas primeiras, inclusive, são agências reguladoras um pouco mais diferentes, né? A gente quando olha para agências reguladoras, né? A gente vai encontrar empresas públicas e também a sociedade de economia mista. São 4 tipos, percebe? A gente vai sempre encontrar um pouco mais de independência, tá? Que se submete também aos poderes, tá? Não esqueça que elas estão submetidas aos poderes, tá bom? A gente vai ver que vai ter uma lei que vai dar autonomia, estabilidade para os dirigentes, né, com um mandato fixo, inclusive. Vai perder aqui, inclusive, casos previstos, tá? Já encontrar aqui decisões, né, que são não passíveis à questão da apreciação de órgãos e entidades, tá bom? Agora, se eu olhar, porque eu acabei de falar, né, dos poderes, né, a autonomia em relação a esses poderes, né, com o poder legislativo, estou olhando mais para a função normativa, né, aquela mais reguladora. Para o executivo, são as normas e principalmente as decisões que não se alteram, tá? Principalmente quando estou falando de autoridades aqui estranhas, tá bom? Poder judiciário aqui, eu vou, inclusive, tentar resolver um pouco mais de litígios, tá bom? Que podem ser delegatórios mesmo, ou por meio de usuários, tá bom? O judiciário aqui, ele não afasta a apreciação aqui da decisão do judiciário, tá? É importante eu lembrar isso. A gente vai ver que eles se submetem aqui tanto ao controle externo, né, que é a questão dos tribunais de contas, né, vão estar sujeitos à auditoria, até mesmo inspeções aqui, tá? E com controle interno, a Controladoria aqui geral da União vai poder tutelar ou até mesmo supervisionar aqui, mais ministerialmente falando, tá bom? A natureza aqui é especial, tá? Porque eu vou ter aqui uma ausência de tutela, né, subordinação. Eu vou ter uma autonomia aqui funcional mais decisória, né, tanto administrativa quanto financeira. Vou encontrar uma investidura aqui dos dirigentes, né, ou seja, a estabilidade dos mandatos eu vou encontrar, tá bom? E eu vou ter uma ausência aqui de tutela. O que significa essa tutela que você falou logo no início da nossa aula, né? Que se a gente olhar, é um dos tópicos lá em cima, né? Tutela e controle. Deixa eu subir aqui, ó. Tutela ou controle, né, do ente político, né? Eu falei que elas estão sujeitas, né, às autarquias. Me explique isso melhor, né? A administração aqui direta e indireta, existe tutela, como eu já falei, né? Ou seja, aquela vinculação, né, o controle finalístico, tá? Então, as agências reguladoras aqui, elas não se submetem, tá? Guarda essa informação. Quando eu vou olhar para a autonomia administrativa, primeiro, né, eu vou olhar a lei, né, 13.848 de 2019, onde ela primeiro me fala a solicitação aqui do Ministério da Economia, né, precisar autorizar um concurso, fazer provimentos de cargos aqui por lei, né, tanto para o quadro pessoal como disponibilizar aqui o orçamento, né, alterar quadro de pessoal também. Vai, segundo momento, fazer concediárias, né, ou seja, passagens, né, conceder passagens diárias, né, deslocamento nacional e internacional também, tá? Ou até mesmo em casos de precisar afastar aí do país. Para o terceiro momento, a gente vai ver que ela vai celebrar contratos aqui administrativos, tá? Tanto prorrogar, né, também pode entrar aqui, independente aqui do valor, tá? Bom, são dirigidas aqui por colegiado, então vamos encontrar membros, tá bom? Que são nomeados por prazo aqui determinado, né? O presidente da República, inclusive, vai determinar isso, tá? Vamos encontrar uma aprovação aqui do Senado Federal também acontecendo, tá? Tudo isso com uma lei aqui nos guiando, a Lei 13.848 de 19, tá? Que vai fixar 5 anos aí, tá? Inclusive vai vedar a recondução via agências aqui reguladoras federais, tá bom? Guarda essa informação. No caso da exoneração, não ocorre ad nutum nesse caso, tá? O que significa isso? Só vai perder, né, a renúncia, né, por meio de condenação judicial, transitado em julgado, condenação de um processo administrativo disciplinar, ou até mesmo se infringir aqui qualquer vedação da Lei 9.986 de 2000, tá bom?
vai se submeter aqui a um critério de quarentena, tá? Isso aplicado para os membros do conselho, tanto o diretor, né, quanto a diretoria mesmo, tá? O período aqui impedido, ele é de exercer atividades ou prestar serviços também, tá bom? Então, eu vou ver que são 6 meses, tá? Conta do momento da exoneração até o término mesmo do mandato, eu posso contar, tá bom? A violação aqui é o quê? Vai me trazer um crime aqui de advocacia administrativa, tá bom? Por exemplo, eu tenho lá um dirigente da Anatel. Ele não presta mais serviços, tá? Por exemplo, para TIM, para Vivo, para Oi, tá? Porque tá lá na quarentena. Acabou, né? Acabou. Tá bom? Não, há um vínculo aqui, né, desses 6 meses com a agência, tá? Muito importante falar isso. Vai ter uma remuneração aqui compensatória, né? A gente vai ver que o cargo e a direção que exerce, inclusive, vai ter mais benefícios, né, também. Então, permanece tudo igual, tá bom? Vamos encontrar uma supervisão aqui ministerial ou até mesmo de controle hierárquico impróprio. Quando isso, a regra é que não pode ser revista aqui pelo ente central, tá bom? Ele pode ser flexibilizado, sim. O presidente da República, ele pode avocar ou até mesmo decidir aqui um assunto mais de esfera administrativa federal, inclusive da própria agência reguladora aqui, tá bom? É possível encontrarmos uma interposição de recursos hierárquicos impróprio. Ou seja, vamos prestar atenção nisso aqui, ó. A decisão da agência, se ela fugir, né, da finalidade da entidade, ou até mesmo ser considerada inadequada, politicamente aqui falando, políticas públicas dentro do setor, a gente vai encontrar que é possível, apenas em situações excepcionais. Então, se tiver tudo lá coerente, né, não pode promover recurso aqui dirigido ao ministério, tá bom? Bom, agências executivas, né, agora, falei que ia entrar nesse princípio, né, vamos finalizar a aula com isso. Vamos encontrar um plano diretor, tá, que vai falar sobre a reforma aqui do aparelho do Estado nos guiando. Bom, deixa eu ter esse documento aqui mais de referência da reforma administrativa, tá? Estamos falando lá da década de 90, tá bom? Então, o objetivo aqui do setor, né, principalmente atividades exclusivas, né? A gente vai transformar tanto autarquias quanto fundações com poder aqui de Estado em agências mais autônomas, né? Com, inclusive, por meio de contrato de gestão. Atenção, estamos falando aqui de agências autônomas, né? São órgãos aqui, né? Tanto escolhido pelo presidente ou pelos ministérios, tá bom? Vamos encontrar as agências executivas, né, com algumas exigências, né, principalmente olhando para as autarquias e fundações, né, serem, né, consideradas, né, agências executivas. As exigências são contrato aqui de gestão, serem vinculadas, ou seja, apresentar eficiência e principalmente redução aqui de custos, né, não é de qualquer jeito. Vamos encontrar aqui entidade preexistente, precisa preencher requisitos, né, principalmente para qualificar, né, e principalmente poder perder, né, pode que se perder, inclusive. Bom, a qualificação aqui especial, ela é otorgada, né, pelo presidente, como eu disse, ou pelo ministério, né, a gente vê que eles têm que elaborar um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento, né, precisa apresentar um contrato aqui com gestão, com o próprio ministério, né, a gente vai ver que são feitas aqui, inclusive, pelo próprio presidente, e medidas aqui para que a gente encontre autonomia, né, recursos, orçamento financeiro, né, metas e objetivo, tudo muito bem planejado, tá? Não é de qualquer jeito, existe um planejamento para você se tornar uma agência executiva. Não é dado assim de qualquer jeito, não, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, precisa de um decreto, inclusive, para tornar-se agência executiva. A concessão aqui é por meio de ato discricionário do presidente, tá bom? Da República. O período mínimo, quando você consegue, é 1 ano, tá? E recebe, inclusive, diversos recursos, né? Que alegria, né? Deixa eu ver que eu tô aqui com um regime jurídico bem especial, né? Que encontraremos limites aqui duplicados, né? No caso, para dispensa do processo licitatório, inclusive, é muito mais flexível, né? Você realizar, né? Não precisa ser tão rígido. E vamos encontrar a Lei 9.649, de 98, que é mais federal, tá? Somente a União, né? Mas se os estados e os municípios quiserem, né? Eles podem elaborar sim, pode elaborar, se desejar aqui com os nossos regramentos. Bom, meu povo, é isso aí. Bastante conteúdo, né? Bastante conteúdo. Hoje eu falei, né? Tive até água aqui para poder tomar, né? Quero ver aqui a chuva de likes no nosso vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.